1 João 5, verso 13, eu quero que você leia comigo para ficar bem bonito. Vamos lá. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Oremos. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, oramos agora para que a palavra do Senhor possa ser fluente em nosso coração, em nosso espírito. Abençoe todos que estarão ouvindo esta palavra em todas as partes aonde ela chegar. Abençoe os presentes, abençoe os de perto e os de longe, abençoe os pequenos e os grandes, abençoe a cada pessoa, em nome de Jesus. Podeis sentar. Irmão, em primeiro lugar, nós temos que encarar uma realidade clara, perfeitamente explícita para nós que servimos a Deus. O mundo em que nós vivemos, as pessoas naturais que não têm uma experiência, ainda não conheceram Jesus Cristo de fato como Senhor e Salvador, este mundo é leigo da palavra de Deus, completamente analfabeto das coisas espirituais. Você vai encontrar pessoas por este mundo com anéis de formatura, em filas para adorar ídolos. Ele conhece muito da sua área acadêmica, porque a alma, a mente da pessoa natural pode ser treinada, pode ser educada. E isso não significa que ele tenha revelação de Deus. Não, ele opera no âmbito natural. Ele não conhece nada de Deus. Eu já deparei com muitas pessoas, doutores, formados, acadêmicos, pessoas de alto gabarito intelectual, que não têm a menor revelação, entendimento das coisas de Deus. É um analfabeto espiritual. Esta primeira palavra, esse momento de introdução, para nós termos esse início, de entendimento hoje na palavra de Deus, precisa ser considerado. A gente tem que entender que o menor dentro da casa de Deus, o menor, o mais simples, conhece, é doutor diante desse mundo sem Deus, é doutor nas coisas espirituais. A irmãzinha mais simples, analfabeto, é doutor, é doutora, conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. Tem muita gente até enganando-se com isso, porque o mundo artístico, a televisão, os jornalistas, os apresentadores, eles são espertos. Eles já captaram palavras, sentenças nossas. E você vai ouvir diariamente na televisão, até num programa, às vezes, de coisas fúteis, de comédia, de diversão, você vai ver alguém mencionando um termo nosso, tirado da Bíblia, que nós falamos permanentemente, estamos repetindo e dialogando sobre ele. Você vai pensar assim: ué, será que essa pessoa é crente? Não, não é. Ela decorou aquele termo, gostou dele, e o mundo está gostando de repetir coisas que a gente entende a fundo, na essência, mas eles não sabem nada, eles estão na superfície, eles só repetem como papagaios. Estão entendendo? O mundo não tem a revelação de Deus. Porque, pastor, por que você diz isso? Está julgando? Não. Se ele estivesse, a vida dele estaria mudada. Quem tem revelação tem mudança, quem tem revelação tem transformação. Não existe revelação sem o milagre da invasão divina no nosso ser, do domínio de Deus em nosso ser. Deus não revela coisas aos ímpios. Jesus disse um dia: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É exatamente na sequência que Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então, mais um motivo para adorarmos Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu para nos revelar coisas grandes e firmes que o mundo não conhece, não sabe. Eles vão repetir frases por aí o tempo inteiro, vão usar palavras nossas, bíblicas, mas na pura e total ignorância. O dia que as coisas afunilarem para eles, essas frases não vai servir para nada, para eles, para nada. Não, mas ele aprendeu a dizer que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Não tem para ele não, para ela também não. Por quê? Porque ele não tem qualquer afinidade com Jesus, qualquer submissão a Jesus. Ele está submisso ao príncipe deste mundo e não a Cristo. O príncipe deste mundo é Satanás, para ficar bem claro. Eles estão submissos ao pecado. Então não adianta clamar o sangue de Jesus tem poder, porque não existe palavras mágicas no cristianismo. No cristianismo só existe vida vivida na presença e no poder de Deus. Entrando então para o que nós propomos na leitura bíblica, Deus quer que nós tenhamos certeza de muitas coisas profundas. Deus quer que você tenha absoluta certeza, por exemplo, da sua salvação. Não é admissível. Jesus não quer que nenhum desses que se assentam aqui todas as semanas fiquem ignorantes, não saibam a respeito da certeza da salvação. Deus quer que você tenha então a certeza da salvação. Se você ainda não tiver, por uma questão que você ainda está na superfície, né? Ainda está ouvindo, ainda está aprendendo com a gente, então aproveite agora este momento em que eu vou trazer um ensino, praticamente uma pregação, ensino sobre este tema, a certeza da salvação. Não é uma coisa nova para nós. Eu conheço esse tema e vivo ele há mais de 47 anos já. Aqui tem irmãos que também vivem este tema, experimentam ele, praticam ele todos os dias, há 10, 15, 20 anos ou mais. Mas tem pessoas que não, é claro que tem um dia, é o primeiro para cada pessoa. Eu tive o meu dia, que eu aproximei do Evangelho, dos irmãos, da igreja, do corpo vivo de Cristo, e nesta aproximação, Deus me fez entrar no mundo da revelação, no universo de Deus, da luz espiritual, da claridade das coisas espirituais, e o meu espírito foi tocado, e a minha vida mudou, e a sua também vai mudar, se você se permitir, se você se expor à palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu estou tão empolgado com esse tema, que estamos gravando, graças a Deus, vai ficar gravado, mas eu ainda vou preparar isto escrito, tá? O pessoal que está fazendo discipulado ou já fez, gosta muito disso. Eu vou preparar, ele parece muito com a lição número 2 do discipulado isso aqui, mas não é não, tem algo a mais, algo diferente. Mas eu vou preparar isso escrito e vou pôr no nosso grupo lá da igreja, para amanhã, talvez você já ter ele lá, para você baixar o PDF dele, baixar, mandar imprimir, né? E guardar para ler, ensinar para um amigo, para alguém da família, para você poder até pregar essa mensagem se você quiser daqui uns dias. Pastor, eu li aquilo, aprendi a palavra, os versículos estão saltando na minha mente, então eu vou te dar a oportunidade, você vai pregar aqui num culto de quinta-feira, pronto. Para não começar no domingo, que alguns às vezes ficam meio preocupados, começa a pregar numa quinta-feira, numa terça, a gente também pode ouvir. Então comece guardando. Deus quer que você tenha certeza da vida eterna. Preste atenção, João o apóstolo escreveu um evangelho e 3 epístolas, além do livro do Apocalipse, que foi o último que Jesus entregou para ele. Então, repetindo, o evangelho de João diz por que ele escreveu. Está lá no capítulo 20, verso 31. João diz 30 e 31. João diz que pegou os milagres, os sinais que ele considerava importantes de Jesus. Ele pega 7 sinais
E ele disse assim: estes foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o Evangelho, está aí o propósito do Evangelho, para que o homem tome conhecimento do que Jesus fez e saiba quem Ele é, para que ao saber e crer, ter vida e vida eterna. O Evangelho, o propósito dele então é crer e ter vida eterna. E a carta é o versículo inicial que nós lemos. João disse a seguinte palavra: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Deus quer que você tenha vida eterna, e Deus quer que você saiba que você tem a vida eterna. Não é uma coisa escura: será que eu tenho, será que eu não tenho? Você pode saber se tem e ficar glorificando a Deus, louvando a Deus, sabendo que tem vida eterna em Cristo Jesus. João escreve dizendo, e o testemunho é este, olha, o testemunho de Deus foi dado, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Que coisa gloriosa! Deus quer nos informar e nos dar a alegria, o prazer de saber aonde estamos hoje no plano da eternidade, aonde estamos agora dentro do projeto de Deus. Se você tem o Filho Jesus, então você tem a vida. Agora, se você não tem um Filho, você não tem a vida, porque a vida está no Filho. Uma pessoa recebeu um envelope, e alguém disse o seguinte: o que é isto? Ele disse: uma carta. Ele disse: eu estou vendo um envelope. Ele diz: é que a carta está dentro do envelope. Quem tem o envelope de Deus tem a carta. Quem tem Jesus Cristo tem a vida. Você recebeu o envelope? Dentro dele está a vida, dentro dele está a carta. Você recebeu Jesus? Em Cristo Jesus está a vida. Não tem dúvida. A salvação é clara. É uma questão de você ter a certeza de que crê. Salvação é o glorioso resultado do trabalho de Deus. Então não poderia ser um trabalho falho, duvidoso. Talvez sim, talvez não. Não, Deus não faria um trabalho que deixasse as pessoas confusas. Salvação é o glorioso resultado do trabalho de Deus para resgatar o homem perdido. Nesse grandioso plano, o Pai elaborou este plano. O Filho executou o plano, porque dos membros da Trindade foi o Filho que desceu, que humanizou-se, que assumiu a forma humana e levou o pecado à cruz. Então o Filho executa o plano do Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está aplicando o plano na vida daqueles que vão crendo em Jesus. Quem é que produz em você a salvação? O Espírito Santo. A salvação está em Cristo, mas é Ele que te ajuda a tomar posse, a crer, a entender este plano. Ele aplica. Vamos dar um pouquinho mais de ênfase. O Pai então é o provedor da salvação. A nossa salvação começa no coração amoroso do Pai, porque Deus amou o mundo. Então começa com o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. O Deus Trino é o Deus Salvador. Mas a gente pode didaticamente, para compreender melhor, separar as coisas. Mas na realidade, a salvação vem do Deus Trino, sendo o Pai provedor, o Filho o autor, o executor, e o Espírito Santo aquele que aplica. Então o Pai como provedor, aonde está? Toda a Bíblia fala disso. João também falou disso no capítulo 3 da carta dele. Ele disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quem é que fez isto então? O Pai.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É por isso que a multidão salva, vestida de branco, cantará: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Foi o Pai quem fez as vestimentas adequadas para o primeiro casal, quando este pecou, e prometeu a eles que a semente da mulher viria como Salvador para os redimi-los da condenação do pecado. Foi o Pai ali junto com aquele casal que fez aquela provisão. Segundo, o Filho. O Filho é o autor da salvação. Hebreus 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa. Na revista corrigida de Almeida, traduziu-se por ser ele a causa. Já a Almeida atualizada pega o termo mais perfeito. Aqui é a atualizada que tem um termo mais perfeito. Diz que ele é o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Diante do trono, o povo de Deus irá cantar. Olha o que vamos cantar no céu. A quem nós vamos atribuir a nossa salvação, a execução dessa salvação? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. Os redimidos bradarão eternamente na eternidade, dizendo que foi Cristo quem os redimiu da condenação do pecado, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para todo sempre. O sangue de Jesus será mencionado no céu, Jesus Cristo será reconhecido como Salvador eternamente, os salvos reconhecerão e publicarão e proclamarão permanentemente que Jesus Cristo nos remiu com seu sangue do pecado, da condenação e da morte. O Espírito Santo. O Espírito Santo vem na sequência e aplica essa salvação. Jesus disse: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem unge os pregadores para anunciar as boas novas de salvação. Os pregadores não têm virtude em si próprio, não. Essa virtude veio de fora, veio do alto. Deus é que me capacita para explicar a palavra de Deus, e eu louvo a Deus porque Ele me deu este dom. Eu tenho uma graça que Deus me deu especial de sintetizar, de explicar, de deixar claro em poucas palavras tudo que Deus quer fazer na vida do povo de Deus. Deus me deu, está me dando, eu tenho orado a Ele, eu tenho exercitado a fim disso, e Ele tem me ajudado a ser claro, a ser direto, a ser objetivo, para que a pessoa não tenha confusão na sua mente. É o Espírito Santo que unge o pregador para anunciar as boas novas de salvação. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lucas 4,18. Jesus, quando terminava o seu ministério terreno, já aparecendo naqueles dias, nos 40 dias da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus reúne com seus apóstolos, e a Bíblia diz que Ele dá aos seus apóstolos mandamentos pelo Espírito Santo. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Já vi gente falar: não, isso é negócio de Paulo, isso é Paulo que está falando, não é Jesus. Tudo que Paulo falou, que Pedro falou, que João ensinou, que Tiago escreveu, que Pedro escreveu, foi mandamentos dados pelo Espírito Santo, pelo Senhor a eles. Pedro, cheio do Espírito Santo,
viu o grandioso resultado da sua pregação. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2,41. Que coisa linda. O pregador que quer ser um instrumento na mão de Deus deve se submeter ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que abre a mente da pessoa, é o Espírito Santo que conduz a pessoa a Cristo. Nós somos apenas uma voz, apenas um instrumento, um canal, e temos que ser humildes de não contar vantagem, dar a glória devida ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. O que acontece na salvação? O culpado é perdoado, e mais do que isso, não apenas perdoado, Deus o declara justo diante do seu tribunal absolutamente santo e perfeito. Este primeiro momento da salvação é o milagre da justificação. Deus pega o culpado e o torna justo. Deus pega o homem pecador e perdoa ele e declara ele agora sem culpa. Sem culpa. Ele não é apenas um pecador perdoado, é mais do que isso. Ele é um pecador perdoado e feito justo. Às vezes a gente enfatiza muito essa questão. Nós somos pecadores, mas perdoados. Não, nós somos pecadores, perdoados e agora vistos e considerados como justos perante Deus. Então esquece desse passado sem Deus e compreenda que Deus te tornou justo, justa. Você é uma mulher justa, você é um homem justo. Mas aonde está, pastor? Sinto-me tão falho. É que a justiça que está em você vem de Cristo. Então agradeça a Ele, louve a Ele. Ele te vestiu com as vestes dEle, com as vestes da salvação. Como isso acontece? Isso é legal, um ato legal de Deus. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele conquistou diante do tribunal divino a legalidade de conferir a cada um de nós a justiça dele. Você é tão justo quanto Jesus é justo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Segundo, o homem, o que acontece na salvação? O homem morto em delitos e pecados recebe a nova vida e torna-se membro da família de Deus. Este é o milagre do novo nascimento ou da regeneração. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha as expressões. A gente passa rápido demais lendo a Bíblia, não percebe. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Ninguém nasce filho de Deus. Você tem que ser feito filho de Deus. Você é feito, você é transformado em filho de Deus quando você crê em Jesus Cristo. No dia em que você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, Deus lhe dá o poder de você ser feita, filho de Deus. Isso é grande, maravilhoso. Que coisa tremenda. Eu não sou apenas uma pessoa que foi gerado por um casal. Eu sou gerado por Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra. Você foi gerado por Deus. Você não nasceu, essa forma de nascimento que você tem hoje, desfruta hoje, vive hoje, essa forma de vida que você recebeu, não foi dos seus pais, foi de Deus. O primeiro nascimento foi dos pais, mas no primeiro nascimento você nasce pecador, com a natureza do pecado, propensa à condenação. Quando você nasce de Deus, você se torna membro da família de Deus. O que acontece na salvação? Escute esse texto, preste atenção. Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então não é somente o pecado da homossexualidade que deixa a pessoa fora do reino de Deus, não. Não é só ele. Tem muitos outros pecados que vai deixar a gente fora do reino de Deus. Agora, ficará fora se não acontecer o milagre, né? Sodomitas, afeminados, mas tem também bêbados. Estava lendo outro dia, irmão Albino. Lendo não, ouvi. Acho que você tem essa informação melhor do que a que eu tenho, talvez, mais precisa e mais atual. Mas eu ouvi que 13 pessoas morrem todo dia no Brasil por causa do alcoolismo. 13, só por causa do álcool. Outras morrem por outras contas, mas esses são computados. Já tem estatística. É muita gente morrendo todo dia. Aliás, eu nem sei se é só por dia ou é por hora. É mais, né? É muito mais. Eu acho que é por hora que eu ouvi isso. Me falha a memória agora. Porque o mundo está mergulhado no álcool. Os bêbados multiplicam-se a cada momento. A bebedice, os beberrões são tão escravizados pelo álcool que eles bebem, não conseguem enxergar direito, não conseguem ter mais noção de distância nem de velocidade, mesmo assim entra num carro e mata as pessoas na rua. É pior do que um revólver. Um carro é pior do que um revólver na mão de um bêbado. Mas não param. A família está sendo destruída, os filhos estão recebendo mau exemplo. Por quê? Porque é cativeiro de Satanás. Os bêbados não estão apenas cometendo um pecado de ficar meio tonto aí, falar besteira e fazer besteira, não. Eles estão cometendo um pecado contra Deus, que pode deixá-los de fora do céu. Maldizentes, roubadores. Um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, o senhor acha que vai muita gente para o inferno? Eu falei: você acha que tem muito ladrão no mundo? Ele fala: milhões, então vai todo para o inferno se não converter. Então vai ter muita gente no inferno. Porque só uma classe que a gente pegar aqui vai dar milhões. Vai dar milhões. Mas aí Paulo vem e entra com a salvação. E é o que alguns têm sido. Vamos ser honestos. Nessa lista aqui, antes de conhecermos Jesus, antes de convertermos a Cristo, tinha alguma coisa que identificava com a gente aí? Você tem alguma dessas? Só tem vocês? Eu estou acreditando que eu estava vendo uma meia dúzia aqui logo. Ou mais, porque tem coisa aqui que tinha de errado, não está escrito aqui. Vou perguntar de novo, acho que eu não expliquei direito. Na lista desse povo ruim, perverso, que fica tudo por lado de fora do reino de Deus, você estava nessa lista em algum ponto desse aqui? Estava? Não pode levantar a mão, se ter medo não, Jesus já te perdoou. É isso que a Bíblia vai ensinar aqui agora. Olha, e é o que alguns têm sido. Aí Paulo diz: mas, essa interjeição divina é linda, né? Mas haveis sido lavados, diga graças a Deus. Mas haveis sido santificados, diga graças a Deus de novo. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Merece um aplauso bem forte. Aquele que te salvou, te lavou, te santificou, te purificou. Não precisa de ter medo de dizer: passei por esse caminho aqui, mas agora eu estou nesse aqui agora de Jesus. Lavado, justificado, santificado, Deus mudou a minha vida. Isso é salvação, queridos. Pode-se ter dúvida disso? Não. É real isso na sua vida? É. Então dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso o tempo todo. Exalta o nome do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que é crente para o mundo escutar, não, para os amigos saber, tá bom? Que o irmão passar lá na porta do seu estabelecimento, perto da sua casa, encontrar com você na rua, dá uma paz do Senhor bem alta, assim, lá do outro lado da rua: a paz do Senhor.
A vizinhança vai pôr a cabeça para fora, são crentes. São crentes, os bíblias. Nós vamos entrar no céu mesmo com a Bíblia na mão. Nós vamos entrar no céu cantando a respeito do sangue do Cordeiro. Nós vamos entrar no céu adorando o nosso Salvador, que nos salvou, que nos libertou, que nos purificou. Glória a Deus por isso. A salvação de Cristo é uma só, mas ela tem uma tríade, uma tríplice abrangência. Primeiro, nós fomos já salvos da condenação do pecado. O pecado nos condenava perante Deus por conta de uma dívida que nós transgredimos a lei de Deus. Então, esta questão da condenação, o Senhor nos salvou já dela. Nenhuma, repetindo o versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos salvos, passado. Segundo, estamos sendo salvos do poder do pecado. A primeira, fomos salvos da condenação do pecado. A segunda, estamos sendo salvos do poder do pecado. Porque nós ainda estamos num corpo limitado, um corpo débil. Então este corpo, ele sofre ainda as influências duras, pesadas deste mundo pecador. Mas Deus está nos salvando cada dia do poder do pecado. Ou seja, não tem nenhum crente aqui que é escravo do pecado. Você pode até tropeçar em algum momento. Você pode até fazer algo que depois você vai sentir dores e tristeza por aquilo. Mas a Bíblia diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente vai se tropeçar, vai levantar rápido, limpar a poeira e dizer: glória a Deus, este caminho eu não ando mais nele. Diabo, cai fora, você só me engana uma vez, eu sou de Jesus. Sai do meu caminho, sai da minha vida. Você não vai ter direito de dominar minha vida nunca mais. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, primeiro, Deus nos salva da condenação. Segundo, está nos salvando do poder do pecado. Terceiro, Deus vai nos salvar definitivamente da presença do pecado. Por enquanto nós temos que viver muito perto do pecado. Não podemos descuidar, porque ele está muito perto da gente. Não é isso que a Bíblia diz lá em Hebreus? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que a Bíblia ensina. Trabalho seu, você ainda vai escutar umas piadinhas imorais, vai ter que virar o rosto, vai ter que pedir a Jesus para limpar aquilo depois da sua mente. Você vai ver pessoas neste mundo imorais, querendo ter a razão de viver de forma imoral, lascívia, querendo exibir-se. Você vai ver, oh Jesus, misericórdia, nem poderia estar olhando, vendo isto. Me dá graça, Senhor. De vez em quando você liga lá, a TV está num programa totalmente inconveniente, e depois você vai pedir a Jesus para limpar aquilo da sua mente também, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Então é o tempo inteiro, o pecado nos rodeia, mas o Senhor vai nos livrar da presença do pecado muito breve. A Bíblia diz que no arrebatamento nós teremos corpos incorruptíveis, seremos glorificados. Daí então a presença do pecado desaparece. Nunca mais veremos pecado ao nosso redor. A presença do pecado vai ser aniquilada. Nós vamos entrar na glória celestial. Nós vamos ser parecidos com Jesus. Assim como Ele é, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Vamos concluir. A grande pergunta que precisa ser feita é a seguinte: você já é salvo? A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor.
e é recebida gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. A salvação é o que Paulo ensinou aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. De forma prática, se a gente tivesse que dar os passos para uma pessoa que quer ser salva, o que eu tenho que fazer? Me fala claramente, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, você diria para ele, primeiro, reconheça o seu pecado, reconheça que você é pecador. Não pensa que você é apenas o efeito negativo de uma sociedade perversa, o meio ambiente é que é culpado, e você não é melhor porque não é rico, você não é melhor porque não estudou. Não, você é ruim porque você é pecador. Reconheça que você é pecador, olha para dentro de você e veja que seu coração é ruim, mau. Reconheça que você é pecador. Passo 1. Passo 2. Compreenda que você está sob a condenação. O salário do pecado é a morte. Compreenda que viver em pecado não é uma coisa, não é brincadeira não, é perigoso. Viver em pecado é estar correndo o risco de morrer fisicamente, entrar na eternidade e ir para o inferno. Então, primeiro passo, reconheça o seu pecado. Segundo, compreenda que você está sob condenação. Terceiro, entristeça por conta desse estado pecaminoso que você vive. Tristeza, não aceite isso, fique preocupado, perca o sono mesmo. Pastor, desde aquele dia que o senhor falou que a gente tem que olhar para dentro da gente, precisa de converter, precisa de ver que a gente tem pecado, eu não estou mais tendo sossego. Glória a Deus. Deus não pode dar sossego para um homem que está indo para o inferno, ele tem que incomodar esse homem mesmo. Ele tem que incomodar essa mulher, essa moça, esse rapaz, porque ele não pode ir para o inferno tão tranquilamente. Alguém tem que incomodar ele. O Espírito Santo me incomodou no dia em que me chamou para o Evangelho. Ele me mostrou o Salvador, mas me mostrou o risco que eu estava correndo sem o Salvador. Quando eu levantei com aquele rapaz que veio aqui outro dia, vocês conheceram, que eu levantei para vir aqui à frente, eu sentia que naquele dia eu estava agarrando nas roupas de Jesus, nas vestes de Jesus, e eu pensava comigo, eu não largo mais nunca, é só Ele que pode me ajudar, só Ele que pode me salvar. E este é o quarto passo: volta-te para Deus em estado de contrição. Senhor, eu preciso de Ti, não te largo. Não te largo, Jesus, eu preciso de Ti, me salva, Jesus, me perdoa, Jesus, me transforma, Senhor, me dá outro coração, muda minha mente, lava minha vida, tira esse pecado da minha vida, tira esse mundo perverso que está dominando a minha vida, esses amigos, esses companheiros, essas farras, esses jogos, esses trem, tudo que está me dominando, manda isso embora, Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Lembre-se que todos que se agarrarem ao mundo e ao pecado ficaram de fora. Então agarra com Jesus. E para concluir, apegue-se a Jesus Cristo, porque Ele é o único e perfeito Salvador. Apegue-se, crie amizade com Ele, intimidade com Ele, aprenda a admirar Jesus, a olhar para Jesus, ver os olhos de Jesus, a face, veja o quanto Ele te ama, veja como Ele quer ser seu amigo, veja como Ele quer dominar os seus passos e te dar uma certeza plena de vida eterna. Vamos ficar de pé. Paulo escreveu assim, olha que coisa linda, olha o Evangelho em 2 versículos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como nós fizemos outro dia, levante a sua mão direita se for possível. Nós estamos diante do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos diante daquela cruz preciosa, onde Ele foi levantado para levar nossas transgressões e pecados. Nós estamos à mercê totalmente agora da graça e da misericórdia de Deus. Nós sabemos que há um inimigo furioso lá fora querendo devorar a nossa alma, nos levar para o abismo.
Mas nós estamos aqui na luz de Cristo, podemos nos agarrar a ela, nos apegar a Ele. O Salvador bendito nunca vai desprezar aqueles que clamam a Ele. Continue com sua mão levantada, feche os seus olhos. E nós acabamos de ler que se nós crermos de todo o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se nós confessarmos Ele com os nossos lábios, nós seremos salvos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio de todo o coração. O Senhor foi ressuscitado de entre os mortos e estás vivo. E com a minha boca eu te confesso como Senhor e Deus, como Salvador da minha vida, como a minha esperança, a minha paz, a minha vida. E por esta palavra que vem da sua palavra, a garantia de que eu estou salvo é verdadeira. Obrigado pela salvação. Ela é perfeita, ela é eterna, ela é única. Eu te adoro por isso, eu te glorifico por isso, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos aplaudir o Salvador mais uma vez e louvar. Continue de pé.